Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao segundo evento de nossa série Diálogos Pertinentes. Essa série será um ciclo de conversas entre nós, professores do Departamento de Filosofia da PUC Minas, sobre temas filosóficos e atuais. Sempre aqui no canal do Instituto de Filosofia e Teologia, Dom João Rezende Costa. Desde já gostaríamos de agradecer o apoio do Instituto e do Departamento de Filosofia para a realização do nosso evento. Lembro que aqueles que quiserem fazer perguntas podem escrever aqui nos comentários do vídeo. Outra informação importante é que para obter o certificado de participação é necessário preencher o formulário pelo link que será disponibilizado durante nossa conversa na descrição do vídeo, aqui mesmo no canal. Hoje nosso diálogo será sobre ciência e pós-verdade. A relação da sociedade com o conhecimento científico tem sua trajetória marcada em alguns momentos pela admiração e pela devoção, chegando àquilo que chamamos de um certo cientificismo, que seria uma crença quase cega no poder e na capacidade da ciência. Em outros momentos, observamos atitudes de negação e até desprezo pelo conhecimento científico. Assistimos ao longo do tempo cientistas alçados à condição de conselheiros e ministros de governos, e também cientistas relegados ao esquecimento e até mesmo perseguidos por suas teorias. Não podemos negar os avanços científicos que impactaram tão diretamente o nosso cotidiano, seja salvando vidas, aumentando a produção de alimentos, encurtando as distâncias e trazendo a nós tantas inovações tecnológicas positivas. Por outro lado, assistimos nos últimos anos um aumento da descrença na ciência, liderado por diversos grupos e difundida sobretudo pelas redes sociais. São colocados em dúvida princípios científicos consolidados, sobretudo na área da medicina e da saúde. Duvida-se de vacinas, de tratamentos já corroborados pela literatura e pela prática médica. Muitas vezes as pessoas comuns, não cientistas e bem intencionadas, se veem perdidas e se perguntam em quem acreditar. Sabemos que os cientistas não têm todas as respostas. A pergunta que nós fazemos é: qual deve ser o lugar da ciência em nossa sociedade? Bem, a filosofia também não pode oferecer respostas definitivas, mas pode nos ajudar a entender melhor o processo de produção do conhecimento científico e até mesmo como e por que escolhemos acreditar em uma coisa e não em outra. É nesse sentido que nos propomos hoje a conversar um pouco sobre ciência e pós-verdade. Nosso intuito é estimular o debate e promover a crítica filosófica séria e responsável. Para conversar conosco hoje, convido o meu querido amigo professor Paulo Andrade Vitória. Boa noite, tudo bem? Olá, Paulo, bem-vindo, boa noite. Olá, joia. Boa noite. Bem-vindo ao nosso Diálogos Pertinentes, para a nossa conversa sobre ciência e pós-verdade. Eu que agradeço o convite. Vou apresentar aqui um pouco o professor Paulo. O professor Paulo é professor do Departamento de Filosofia da PUC Minas e do ISTA. Ele leciona as disciplinas Lógica, Filosofia da Ciência, as disciplinas de Introdução à Filosofia e concentra seus estudos exatamente nessa área de Lógica e Filosofia da Ciência. Ô Paulo, para começar a nossa conversa, o nosso diálogo, tem um conceito que surgiu há alguns anos. Esse conceito é o termo pós-verdade. Esse conceito foi, inclusive, incorporado pelo dicionário Oxford em 2016, e desde então ele ficou muito famoso e fez muito sucesso. Então, eu queria perguntar para você o seguinte: como é que a gente pode entender esse conceito pós-verdade? Então, para a gente começar a falar sobre esse conceito, né,
como muito bem você colocou, ele já foi usado, na verdade, em 1992, na década de 90, esse conceito pós-verdade ele foi usado, né? Agora, nos debates recentes, a partir de 2015, 2016, com a entrada das redes sociais, das eleições, a noção de pós-verdade passou a figurar mais vezes na literatura, seja da sociologia, seja da filosofia, né? Seja das ciências ou das áreas que faziam uma reflexão sobre as relações humanas com as redes sociais ou as relações sociais. A definição que passou a fazer parte da epistemologia, né, que veio o conceito de pós-verdade agora é tido ferramenta conceitual da teoria do conhecimento e da epistemologia. Então, como é que se define hoje? Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a pós-verdade, né, é que é interessante porque ela fala pós-verdade, mas significa dizer que nós estamos em um momento após a verdade? Essa é uma primeira compreensão que surge, né? Pós-verdade. Passamos do período da verdade. O dicionário de Oxford define pós-verdade da seguinte maneira, né? Relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoais, né? Então, quais são as minhas observações acerca disso, né? Eu tenho duas observações a fazer sobre isso. A primeira é que o conceito de pós-verdade agora é uma ferramenta epistemológica, ou seja, ela é uma ferramenta na epistemologia para a gente ajudar a entender a negação da verdade, porque, na verdade, a gente pode dizer assim, a gente está no momento da pós-verdade? Não, a gente está no momento da verdade. Agora, a pós-verdade, aí vem uma outra definição, não é? É a ideia de que a verdade é irrelevante para os debates, né? Essa é uma questão que tem figurado. A verdade é importante para os debates? Parece que, no caso, quando a gente usa a ferramenta da pós-verdade para entender isso, a gente está dizendo que nós estamos em um momento onde a verdade parece ser irrelevante, né? Então, pós-verdade significa, primeiro, que os fatos objetivos não são tão mais influentes na formação da opinião pública do que o apelo à emoção e às crenças individuais, não é? E, em outro sentido, é a ideia de que a verdade, o conceito de verdade, foi eclipsado, né? Ou ele agora é irrelevante para o debate. Então, a verdade, o conceito de pós-verdade pode ser visto dessas duas maneiras. Então, a primeira maneira de a gente ver é entender a pós-verdade como dizendo que os fatos já não são importantes, os fatos objetivos, e um outro momento é que o que é mais importante para a opinião pública agora é apelo à emoção, né? Quer dizer, apelar para a emoção dos indivíduos, e, ao mesmo tempo, levar em considerações as crenças individuais, né? Ou, se a gente quiser radicalizar um pouco mais, dizer que a pós-verdade implica, inclusive, manipular os fatos para alcançar determinada conclusão, ou para que as pessoas aceitem determinadas conclusões. Então, é uma ferramenta epistemológica, né, o conceito de pós-verdade, e nos ajuda a entender, basicamente, qual é a nossa relação hoje com a verdade. Seja no debate público, que a gente chama no espaço das razões, né, o espaço público das razões, seja mesmo no campo da epistemologia, no que diz respeito ao conhecimento do mundo, né? Então... Ótimo. Muito bom, Paulo. Só esclarecendo que, né, epistemologia, né, para nós filósofos, é uma palavra muito comum, mas, para quem não sabe, é a teoria do conhecimento, né, a reflexão sobre as questões do conhecimento. Então, quando você fala ferramenta epistemológica, você está dizendo que é uma ferramenta de análise, de pensar sobre a questão do conhecimento. Então, pós-verdade isso tem implicações no conhecimento e na ciência, né? Esse conceito, essa ideia de pós-verdade, ela tem consequências lá na ciência e na questão do conhecimento. Que tipo de consequências você analisaria, indicaria desse conceito na questão do conhecimento, na questão da ciência?
Então, falar em conhecimento, aí agora sim, né, vou falar um pouco sobre a questão da epistemologia. Falar em conhecimento, a gente está falando da definição tradicional que se tem no campo da filosofia, né? Para quem não sabe, quem não é da área da filosofia, a filosofia é como se fosse uma árvore, né? Subdividida em ramos, né, em extensões. Você tem a metafísica, a ética, a filosofia política. A teoria do conhecimento ou a epistemologia são termos sinônimos, tá? É porque em alguns, por exemplo, nos Estados Unidos usa a palavra epistemology. Então, às vezes se traduz direto para o português como epistemologia. Mas nos departamentos de filosofia no Brasil costumam usar a palavra teoria do conhecimento. Mas teoria do conhecimento e epistemologia são sinônimos, tá? Teoria do conhecimento e epistemologia são, quer dizer, epistemologia ou teoria do conhecimento trata da questão dos limites e possibilidades do conhecimento. Então, a gente trabalha com a definição clássica de conhecimento, né, que está no Teeteto de Platão, que é a ideia de que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada, né? Ou seja, para ter conhecimento, a gente tem que acreditar em uma determinada proposição, ela tem que ser verdadeira e a gente tem que justificá-la. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a proposição a Terra é redonda. Então, para ser conhecimento, eu tenho que acreditar nessa proposição, ela tem que ser verdadeira. No caso, a verdade dessa proposição deriva-se do conhecimento científico, né? Então, dependendo de cada proposição, a gente vai ter a justificação dela em determinadas áreas. Se eu digo assim, por exemplo, o Brasil vive uma situação de aumento da pobreza. Essa proposição vai ser justificada, claro, vou recorrer à economia, às ciências sociais, ou seja, dependendo da proposição que a gente vai acreditar, a gente recorre a uma determinada área. No caso da Terra ser redonda, a gente pode recorrer à astronomia, né, cosmologia, física, de certa maneira. Então, eu tenho que acreditar, no caso, eu acredito que a Terra é redonda. Segundo, ela tem que ser verdadeira ou se aproximar da verdade. Nesse caso, ela se torna verdadeira por indícios ou se torna próxima da verdade por indícios científicos, e eu tenho que justificar. E essa justificação pode ser dada com base em critérios mesmo científicos. Então, falar em conhecimento envolve a noção de acreditar na proposição, envolve a noção de que ela tem que ser verdadeira, então exige a noção de verdade, e exige a justificação, né? Exige a justificação. Então, falar em pós-verdade é você retirar exatamente um elemento dessa definição tripartite de conhecimento, né, que é a definição tradicional e clássica, é você tirar um elemento fundamental, que é o elemento da verdade, né? Então, a gente tem definições de verdade. A verdade, você pode, por exemplo, ter a definição metafísica de verdade, que é uma área da filosofia também. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma investigação metafísica da verdade é você perguntar o seguinte: o que é a verdade? Então, quando você diz o que é a verdade, você está buscando dar uma definição essencial da verdade, que a gente chama de uma definição metafísica. Por outro lado, a gente tem uma definição epistemológica da verdade, ou uma definição em teoria do conhecimento. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a verdade, uma teoria da verdade epistemológica, basicamente quer separar o que são crenças verdadeiras das nossas crenças falsas. Então, ela é como se fosse uma norma de investigação. Então, por exemplo, alguém diz assim: a Terra é redonda. Então, uma investigação epistemológica acerca da verdade perguntaria o seguinte: bem, o que é que faz essa crença ser verdadeira e não ser falsa? Essa é uma investigação epistemológica da verdade, né? Então, por isso que o conceito de pós-verdade é um conceito epistemológico e tem um impacto muito grande sobre o conhecimento, né? Por quê? Porque para ser conhecimento, a gente precisa ter crenças verdadeiras. E aí, a gente trabalha, geralmente, com a teoria da verdade tradicional. Qual é a teoria da verdade tradicional? É a teoria de que a verdade é correspondência com os fatos, né? Então, uma teoria da verdade é uma teoria onde eu digo, onde minha proposição tem relação com o mundo externo. Então, se eu digo assim: político X desviou verbas
que eram destinados à educação, por exemplo. Essa é a proposição. Agora, como é que se dá a verdade? A verdade vai se dar na medida em que a gente, de fato, prove que houve o desvio de verba pública, que, de fato, isso é verdade. Quer dizer, há uma relação entre o que eu digo e o mundo. Então, a teoria da verdade hoje, tradicional, que é considerada, é a teoria da correspondência, ou seja, o que eu falo, o que eu penso, tem que ter correspondência com o mundo, né? Com o mundo externo. Então, essa é a teoria. Claro que, então, respondendo a sua pergunta, que a pós-verdade influencia diretamente sobre o que nós tendemos a considerar como conhecimento e mesmo... Certo. Teve uma pequena falha aqui, mas continuando, está me ouvindo, Paulo? Estou vendo, voltando aqui. Então, o que eu estava dizendo é isso, a questão do impacto, o impacto da questão da verdade, né? Foi minha internet que falhou? Deve ter sido, né? Mas já voltou, já está normal. Vou ficar atento aqui para ver o sinal aqui, tá? Então, não, eu queria só emendar essa pergunta. É o seguinte, já para você responder, então entram outros critérios aí de crença da verdade, né? Entra, além de, né, não há mais uma preocupação com justificar a minha crença. Então entram critérios aí, talvez até subjetivos que a gente fala, não é isso? As pessoas, ou quem está lidando com essa questão do conhecimento, acaba por abandonar esses critérios tradicionais e colocar outros critérios subjetivos, né? Que tipo de critérios você consegue pensar? Exatamente. Então, esses critérios subjetivos são critérios que levam a uma espécie de relativismo, né? Aí o relativismo não é nenhum relativismo que a gente possa considerar o mais robusto. Relativismo, para quem aí nunca ouviu falar, é a posição em teoria do conhecimento, ou seja, que afirma que não existe uma teoria da verdade. O que existem são discursos verdadeiros, né? Ora, se o que existe são discursos verdadeiros, existem verdades, então a gente não tem nenhum tipo de critério para estabelecer onde estaria a verdade, né? Então esse é o grande problema da sociedade contemporânea, vamos dizer assim, é o relativismo em relação àquilo que se considera como verdade. Então há uma certa diluição do conceito de verdade, né? Então o máximo que as pessoas dizem hoje é que verdade é simplesmente o que a gente diz de uma frase que a gente afirma. Eu digo assim, a porta está fechada. A pessoa diz, é verdade. Mas essa não é uma teoria da verdade de alguma maneira, nos traga conhecimento robusto, né? Isso é uma teoria que se chama teoria minimalista, né? Da verdade. Então, a filosofia, e mesmo a ciência, né? Então, entrando aqui na questão da ciência, a ciência busca a verdade. Veja, nesse sentido, a verdade não é aquilo que a ciência encontra, mas ela é um fim regulador da pesquisa, né? Então, quando o cientista diz que está tentando encontrar a verdade, não é que o cientista vai buscar a verdade, né? O cientista está dizendo que isso é a norma para encontrar, de fato, a descrição mais fiel que ele possa encontrar da realidade, né? Então, nesse sentido, a ciência também tem uma preocupação epistemológica com a questão do conhecimento e com a busca da verdade. É claro que hoje há uma tendência muito grande, né, por parte dos negacionistas, né? Quem são os negacionistas? São pessoas que, como o Fernando muito bem colocou na introdução dele, tendem a negar a noção de verdade, né? Tendem a negar que a ciência, de fato, nos traga conhecimento. Por quê? O que caracteriza a ciência? Porque, primeiro, para a gente dizer que alguém nega a ciência, a gente tem que dizer o seguinte: o que caracteriza o empreendimento científico, né? A ciência, a gente pode dizer que... Fala alguma coisa, Fernando? Não, pode continuar. Não, diz assim, a atividade científica tem 3 questões que caracterizam diretamente a ciência. Primeiro, a ciência possui uma dimensão metodológica e sistemática, né? Ela possui um método, não necessariamente esse método precisa ser unitário, né? Mas ela é sistemática. O que quer dizer isso? A ciência organiza um corpo de conhecimento, né? Segundo, a ciência é uma atividade, né,
que busca contribuir para um corpo de conhecimento. Ela organiza esse conhecimento e visa contribuir para explicar alguma coisa, seja uma lei da natureza, seja o comportamento de um vírus, de uma bactéria, né? E terceiro, as atividades consideradas de investigação científica possuem aspectos também sociológicos, né? Quer dizer, os cientistas também desempenham um papel importante. Por quê? Porque todo o processo de justificação do conhecimento científico passa pelo critério dos companheiros, né? Pelo critério dos pares. Ou seja, os pares no campo da ciência também vão avaliar o conhecimento produzido para ver se, de fato, a gente pode dizer que está diante da ciência, né? Então, a ciência tem esse aspecto sociológico e psicológico. É claro que a ciência não é essa coisa neutra, né? As pessoas dizem, a ciência visa só os fatos. Não. A ciência envolve, como diz Thomas Kuhn e o Paul Faraiba, né? Envolve o aspecto de interesses econômicos, interesses sociais, tem questões psicológicas envolvidas, tem as questões do contexto, né, que estão todas envolvidas na descoberta de uma teoria, de uma hipótese. É claro que há esses interesses, mas isso não faz o conhecimento científico ser pior ou melhor. Como diz o Carl Sagan, né, a ciência pode não ser a melhor ferramenta, mas é a melhor que nós temos para lidar, para explicar os fenômenos e o mundo, né? Então, quando alguém nega o científico, por exemplo, alguém diz assim, e os cientistas não sabem o que dizem acerca da Covid. A ciência diz uma coisa, volta atrás e diz outra. Claro, mas porque a ciência é assim. A ciência é um empreendimento que revisa todos os conhecimentos produzidos, ou aquilo que não é mais considerado conhecimento, vamos dizer assim, é colocado de lado e revisado, ou se não é colocado de lado, é revisado. Então, a ciência é um empreendimento revisionista, né? Está o tempo todo revisando seus resultados de pesquisa. Então, as pessoas colocam em dúvida o empreendimento científico simplesmente por dizer que ela erra. Mas claro que ela erra. A ciência não tem uma posição absoluta sobre determinado campo. O que ela tem são teorias, hipóteses para nos ajudar a entender um determinado comportamento da natureza, né? Por isso, Paulo, essa importância do conhecimento de como se dá o processo da ciência. Porque parece, exatamente, porque a ciência tem validação pelos pares, porque a ciência diz uma coisa e depois volta atrás, então parece que a ciência é opinião, né? Para enfatizar uma questão que você estava dizendo muito importante. Ciência, embora haja fatores sociais, como você bem lembrou, né, apontados por Thomas Kuhn e outros, a ciência ela não acontece apenas baseada em opiniões. Como é que você poderia diferenciar a ciência de opinião, né? Como é que você pensaria essa questão, essa relação? Que diferenças nós estabeleceríamos entre o conhecimento científico e apenas a opinião de alguém? Porque o que nós vivemos, em alguma medida, é quase uma ditadura da opinião. Uma ditadura do que eu penso. Isso que você colocou é interessante, né? Por duas coisas. Primeiro, a gente pode tomar aquela distinção entre subjetivo e objetivo, né? Que é importante nesse momento, embora muitas pessoas digam que essas distinções não sejam fundamentais, mas elas são importantes. Se a gente pensar, por exemplo, quando alguém diz assim, existe uma força de atração que puxa os objetos a 9, metros por segundo ao quadrado, né? Que é a força de aceleração da gravidade, aproximadamente. Então alguém diz, eu não acredito nisso. Ora, você pode não acreditar, mas objetivamente existe uma força de atração que puxa os objetos para o centro da Terra, né? A matéria é feita de átomo. Isso não depende de opinião, né, subjetiva. De fato, a matéria é composta de átomos. Há toda uma investigação que corrobora para isso. Ou seja, e esse conhecimento científico é produzido à base de testes evidenciais, né? Você tem evidências, você pega certos parâmetros evidenciais, você testa a hipótese em relação a essas evidências, você confronta de novo as hipóteses até virar uma teoria, né? E mesmo assim, a própria teoria passa de novo por mais testes, né? Ela é testada o tempo todo à luz de novas evidências ou à luz das evidências que já existiam, né? E isso vai fazendo com que o conhecimento seja objetivo, ou seja, está olhando-se os fatos.
A opinião não, quer dizer, a opinião tem a ver com aquilo que eu acredito, né? Com o que minha cabeça diz que é certo ou errado, ou que diz que é verdadeiro ou falso. Por isso que uma das características dos negacionistas é tentar formular posições como se fossem científicas, mas são posições que se baseiam em opiniões pessoais, né? Então, você tem essa característica dos negacionistas, né? Que eles querem que o conhecimento deles seja um científico, mas eles, na verdade, estão ancorados em opiniões subjetivas. Esse é o primeiro ponto. Quando você diz negacionista, só para esclarecer, né, para quem está nos escutando. Sim. Então, quando eu falo negacionista, eu estou dizendo o seguinte: os negacionistas são pessoas que negam, por exemplo, os casos mais clássicos de negacionismo são sobre o aquecimento global, os negacionistas sobre a vacina, né, sobre a eficácia da vacina, e qualquer outro tipo, por exemplo, no caso da Covid, né, que a Covid de fato exista, por exemplo. Os negacionistas, né, tendem a negar esse tipo de conhecimento. Quais são as principais características que os negacionistas apresentam? Primeira coisa, grande parte, ou todos eles, os negacionistas, né, levam em consideração o que a gente chama de teorias da conspiração, né? Então, os negacionistas são mestres em formular teorias da conspiração para negar o conhecimento científico. É claro, de novo, o conhecimento científico não é neutro. Mas quando há, de fato, um vírus, como que a gente está vivendo agora, uma pandemia sobre o vírus, como é o da Covid, então você não tem que ficar criando certos tipos de teoria da conspiração. Por exemplo, o vírus foi uma criação do governo X ou Y, foi criação de um indivíduo. Então, a primeira coisa que o negacionista faz é atrelar o conhecimento científico a qualquer tipo de teoria da conspiração. Não existe aquecimento global, isso aí é interesse de governos. Então, a primeira coisa que é característica dos negacionistas é as teorias da conspiração. A segunda característica é que todo negacionista arruma o que a gente chama de o falso especialista, né? O que esse falso especialista faz? Você encontra um indivíduo que tem uma formação próxima da área que os cientistas estão abordando e você usa ele para negar, para dizer que ele se opõe àqueles resultados. Então, a gente pode pensar o seguinte: você pega todo o corpo de cientistas que estão dizendo em laboratório que a hidroxicloroquina não faz bem, aí você pega um médico, que nem é pesquisador, ele só é médico, né? Médico não significa dizer que ele é pesquisador. Então, o cara pega lá um médico lá que diz que funciona, por exemplo, que se opõe ao consenso científico. Pronto, então ele usa isso aí, né? É o chamado falso especialista. Ele é médico, ele pode ter o conhecimento da área da medicina, mas ele não tem a pesquisa, o pedigree necessário para dizer se o remédio funciona ou não. Então, essa é uma outra característica. Uma outra característica do negacionismo é o que a gente chama de apanhar cerejas. O que é apanhar cerejas aqui significa? Significa que o negacionista busca um artigo que se contraponha à grande quantidade de artigos que corroboram uma hipótese. Então, você tem uma hipótese, você tem um certo resultado da pesquisa, e você tem 30 papers, 30 artigos corroborando a hipótese, ou corroborando a pesquisa. O que você faz? Você pega um periódico que não concorda. Aí você diz, tem um periódico aqui que não concorda. Mas veja, a ciência não é um empreendimento individualista. A ciência é um empreendimento coletivo, e é isso que faz a ciência como modelo de produção de conhecimento. Porque a ciência produz conhecimento a partir de uma base coletiva. O conhecimento científico passa pela crítica dos pares, né? Passa pela crítica da comunidade. Então, é isso que faz o conhecimento científico ser um modelo de produção de conhecimento. É por ser um empreendimento que envolve toda a comunidade de cientistas, né? Uma outra... Oi, pode falar, Fernando. Perfeito. Quer dizer, a ideia de haver divergências e da ciência, às vezes, fazer as suas revisões, nós não podemos deixar de levar em conta que é um empreendimento coletivo. Portanto, nós vamos pensar, sim, em revisão pelos pares, em um consenso científico. A probabilidade, talvez, de todos ou a maioria estar errada é muito menor do que apenas de um, né? Você está Exatamente. uma questão
importante, para a gente ter aqui uma direção, porque nós, né, como eu disse no início, as pessoas às vezes estão perdidas, né, em quem acreditar. Então você pinça um e diz, não, esse aqui está falando isso. E às vezes aquilo também se multiplica, né, pelas redes sociais, a gente teve esses casos aí. Talvez essa ideia seja importante, né, o consenso da comunidade científica sobre determinado assunto. Né? Sim. Tá. E aí, só um termo, Paulo, explorando aqui essa ideia, tem um termo que também é muito usado, chamado pseudociência, tem a ver com o que você está dizendo aí, ou falsa ciência, que seria um conjunto de ideias, né, que parecem verossímeis, verdadeiras, mas não são. Então, a questão é a seguinte, como a gente pode separar a ciência da pseudociência nessa direção do que você está apontando para nós? Sua questão foi importante, essa questão, porque é o seguinte, alguém pode estar perguntando aí qual é o papel do filósofo, ou qual é o papel do filósofo da ciência, especificamente, ou qual é o papel da filosofia da ciência. Então, o filósofo da ciência ele está envolvido em diversas áreas de pesquisa, porque tem uma coisa aqui que precisa ser dita, né? Que é o seguinte, você tem a filosofia da ciência, que pensa as ciências de modo geral, e você tem a filosofia que pensam as ciências específicas. Por exemplo, a filosofia da biologia vai pensar questões específicas acerca da biologia. A filosofia da física vai pensar questões específicas sobre a física. Né? A filosofia da ciência se preocupa com a reflexão geral acerca da ciência. Então, uma das questões é isso que o Fernando colocou aí. O filósofo da ciência se preocupa em separar a ciência da pseudociência, porque isso é importante, né? O cientista está no laboratório, está fazendo seu trabalho de campo, então ele não se preocupa com essas questões que a gente chama questões de segunda ordem. É claro que existem questões de primeira ordem que talvez sejam comuns aos cientistas e aos filósofos. O que são essas questões de primeira ordem? O que é o tempo? O que são os números? O que é um elétron? Isso são questões de primeira ordem. Agora, existem questões de segunda ordem que são interesses dos filósofos. Por exemplo, quais são as possibilidades e limites do empreendimento científico? O que separa a ciência da pseudociência, né? Então, por aí vocês podem tirar que há uma preocupação de questões de segunda ordem que o filósofo da ciência está interessado em investigar. Mas por que isso é importante? Porque mesmo questões de políticas públicas, investimento, em qual pesquisa eu vou investigar, em qual ou qual programa de pesquisa eu vou investir grana, né? Investir dinheiro, recursos públicos. Então, até para isso é preciso saber exatamente que área é científica, né? Qual área que eu vou investir mais? Né? Ou qual pesquisa vale mais a pena investir? Então, nesse sentido, há aí o que a gente chama de questão da demarcação, o problema da demarcação, que é esse que o Fernando apontou na pergunta, que é separar a ciência daquilo que é pseudociência. A primeira coisa para a gente identificar o que é pseudociência é uma área que, por exemplo, não usa os critérios de investigação, de testes em relação aos fatos, uma área que, por exemplo, não pesa sua teoria dada novas evidências, uma área que é considerada científica, a gente precisa sempre testar a teoria em relação às novas evidências. A teoria está sempre sob suspeita. A ciência é um empreendimento arriscado, né? Como diz Popper, Thomas Kuhn, né? Carnap, né? Quer dizer, a ciência é um empreendimento que as teorias, e Popper mais, né? Porque ele diz que a teoria tem que estar sempre sob suspeita, porque ele usa o método de conjectura e refutação, né? Vocês conjecturam a hipótese e aí coloca ela sobre suspeita, dadas certas evidências. Então, o empreendimento científico envolve isso, testes. E o que mais caracteriza a ciência talvez seja o empreendimento, talvez não, é o empreendimento coletivo, né? Porque eu elaboro uma hipótese teórica e ela precisa passar pelo critério dos pares. Os pares vão dar o aval ou não à minha hipótese. Uma área que é pseudociência, ela não sofre esse tipo de crítica dos pares. Alguém que está fazendo pseudociência, ele sempre acha que a teoria dele vai explicar tudo, né? Ele sempre acha que
os fatos vão se adequar à teoria. Então, a pseudociência é uma área em que a teoria está sempre certa e os fatos que têm que se adequar à teoria. Um empreendimento científico sério, pelo contrário, a teoria está sempre sob suspeita, há sempre testes a serem feitos, está sempre se reavaliando a teoria. Ou seja, como Thomas Kuhn coloca, né? A gente está no momento da ciência normal, fazendo o trabalho de quebra-cabeça, né? Como Thomas Kuhn diz, né? O trabalho de solucionar quebra-cabeças, que é o trabalho da ciência normal, mas, uma vez ou outra, surgem anomalias nas teorias, essas anomalias é o que vão fazer os cientistas mudarem a rota de pesquisa. Então, o empreendimento científico tem a ver com isso do teste, testar os fatos. Segundo, o empreendimento ser um empreendimento coletivo, ou seja, sempre passa pela crítica dos pares. E, por outro lado, a teoria está sempre sob suspeita à luz de novas evidências, né? À luz de novas evidências. Então, isso é o que, de alguma maneira, caracteriza a diferença. Ótimo, Paulo. Só queria lembrar para quem está nos acompanhando que quem quiser fazer perguntas pode colocar aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Sim. Depois a gente vai, daqui a pouco, ter um momento para perguntas, para a gente continuar conversando sobre essa questão da ciência. E também não esqueça que aparece o link para o formulário para as horas para quem quiser horas complementares, né? Ô Paulo, então a gente teria talvez dois extremos aí, a gente poderia pensar. De um lado, em algum momento, houve um culto quase que exagerado à ciência. A ciência, Sim. Você tinha algum cientista querendo te ensinar até como piscar os olhos, eu brinco assim, né? Até como beber água. Então você tem um cientificismo, que é um extremo. Por outro lado, você tem uma negação da ciência, você tem critérios subjetivos. Então, como é que a gente tentaria, né, qual seria o caminho de nenhum cientificismo, mas também de reconhecimento dessas questões da ciência, mas também de não negação da ciência pela pós-verdade ou de despreocupação com a ciência? Você apontaria aí para a gente um caminho, uma atitude correta que teríamos que ter, né? Eu acho que sua pergunta tem a ver com algumas questões que tenho visto aqui nas perguntas no YouTube aí, né? Que é o seguinte, algumas pessoas estão dizendo assim, mas a própria OMS lança certas notas e depois se contradiz, volta atrás. Repito, a ciência erra. E vou dizer mais, nesse momento de pandemia, a ciência vai errar muito. Porque, primeiro, a população está preocupada, assustada, querendo entender o que está acontecendo. Os cientistas precisam trabalhar rápido para dar um retorno. E com a pressa de dar um retorno, o que acontece? Mesmo revistas de renome dão retornos equivocados, dada a pressa da população e das autoridades políticas de terem alguma posição. Por quê? Primeiro, você está tendo uma crise econômica causada pela pandemia. Eu preciso dar alguma explicação à população. Então, o que há? Há uma pressão gigantesca em torno da comunidade científica para se apresentar resultados. Haja vista a vacina aí, pulando etapas, para ter uma vacina logo, para resolver o problema. Então, o problema não está com a ciência, porque a ciência erra. Em tempos normais, a ciência erraria muitas vezes e ninguém nem prestaria atenção, até chegar no resultado. Mas como a gente está nesse momento, então o que acontece? Os cientistas precisam dar retorno, a OMS dá esses retornos, apresentam esses retornos, e o que acontece? Às vezes, esse retorno que é dado é equivocado, está errado. Aí tem que voltar atrás, reconhecer o erro, mas isso não quer dizer que a ciência não seja confiável. Significa apenas dizer que o trabalho da ciência está sendo feito, e o trabalho da ciência é esse, é acertar e errar, colocar teorias, hipóteses sob suspeita, voltar atrás e seguir. Então, não há nenhum tipo de problema no erro. E isso não é pós-verdade, porque a ciência é um empreendimento corretivo. Pós-verdade é quando eu defendo algo, tomo aquilo como uma verdade, mas ela não está tendo base nenhuma, ela não está sustentada em nenhum fato, né? Ela não se sustenta em nenhum fato. Então, quando a OMS
dá um retorno para a sociedade, ela está dando um retorno com base em pesquisa das grandes universidades do mundo. Agora, as universidades e os pesquisadores podem errar? Pode. Agora, aí está. A grande virtude epistêmica do cientista é reconhecer o erro. O negacionista e os defensores que se encaixam nesses critérios da pós-verdade são pessoas que defendem teorias negacionistas ou teorias, pseudo-teorias, mesmo tendo evidências contrárias, como, por exemplo, a Terra é plana, por exemplo, que qualquer estudante de ensino médio que estuda a física básica dá conta de ver que há evidências robustas, né? Ou então, sei lá, negar as vacinas, não toma vacina, porque a vacina é para, sei lá, sumir com a humanidade, ou dentro da vacina vai vir, ao tomar a vacina, quer dizer, não fazer a vacina, né? Mas diziam que aquele teste de Covid ia introduzir um chip na cabeça das pessoas, dentro do corpo das pessoas. Quer dizer, essas bizarrices que são pseudocientíficas, são essas coisas que a gente considera que entrou no tempo da pós-verdade. O fato de a ciência errar, isso não é pós-verdade. O fato de a OMS dar um retorno equivocado não é pós-verdade. Isso significa o quê? Olha, nos equivocamos. Voltamos atrás porque há, de novo, mais evidências. Ora, estamos diante de um problema de uma doença nova, de um vírus novo. É claro que se vai se descobrir coisas novas o tempo todo. E vamos ter que revisar o que a gente tem de informação. Agora, o problema não é com a comunidade científica, com a OMS, né? O problema está com as pessoas e com as expectativas das pessoas, né? As pessoas formam uma certa expectativa e acabam, de certa maneira, criando uma certa visão sobre a ciência, né? Então é isso. E para finalizar, eu acho que hoje a gente está num momento onde a gente precisa, de fato, eu como professor de filosofia da ciência, faço questão de reforçar a importância do conhecimento científico, né? Sim. Pode falar. E nem podemos negar, eu costumo brincar que nós vivemos melhor que um rei na Idade Média, né? Graças à ciência. Pra você ter uma ideia, o dentista na Idade Média era o barbeiro, né? Então você ia no barbeiro e arrancava o dente. Não, a grande questão aí, Fernando, rapidinho, você vai falar a questão por exemplo, você vai falar da vacina, a questão da vacina. Então, por exemplo, você vai falar da vacina, aí as pessoas dizem, mas todo mundo agora com pressa para ter uma vacina. Mas a vacina é feita com base em investigação. Ninguém cria a vacina a partir do nada. Isso seria um pouco da ideia da pós-verdade, né? Você cria alguma coisa sem ter nenhum dados ou sem nenhum tipo de evidência. Então, quando você faz as coisas com base em evidência, no caso, os cientistas que estão criando a vacina, estão olhando para onde? Olhando para a manifestação do vírus no corpo das pessoas. Olhando para a constituição do vírus. É a partir daí que a vacina é criada. É a partir desses fatos objetivos. Agora, negacionismo, para encerrar mesmo, negacionismo, de novo, eu estou vendo aqui alguns comentários. Negacionismo tem a ver com pessoas que defendem teoria da conspiração. Primeira característica do negacionista é essa. Então, parem de fazer confusão terminológica. O que é negacionismo? É alguém que cria a teoria da conspiração. Mas a KGB está interessada nisso. Não, tem interesses espúrios dos partidos. Primeira coisa. Segundo, o cara busca um artiguinho lá, um artigo que esteja contrariando os 50 cientistas, a comunidade científica inteira, para dizer, está vendo aqui? E uma outra coisa da pós-verdade é falácia. A pós-verdade é falaciosa. Quais são as duas principais falácias que usa? Primeiro, o espantalho. O que é a falácia do espantalho? Você pega o argumento, transforma ele numa versão piorada e fica fácil de bater. Então você deturpa o argumento do outro. E a outra característica do negacionista é atribuir ou cometer a falácia ad hominem. O que é isso? Quando o cientista diz assim, algum cientista da comunidade fala assim, é preciso usar máscara, aí alguém diz assim, não vamos escutar o argumento dele, não, porque ele tem interesses em vender máscara. Isso é um argumento ad hominem. Você está atacando o cientista que está dizendo que a máscara é importante para evitar a carga viral, evitar que o vírus se propague, sem ter nenhuma base evidencial para falar isso, que o cara está querendo ter interesse. Então, às vezes, há uma tendência do negacionista a fazer esse tipo de coisa, que é extremamente irresponsável.
porque há evidências robustas de que a máscara, por exemplo, evita a propagação do vírus. Aí o negacionista diz que há interesses do cientista. Então, negacionismo é isso, não é? Não tem a ver com extremismo de debates políticos. O debate político não deveria ter nada a ver com ciência. O político não deveria dar pitaco em ciência. Ah, não use a máscara. Mas com que base o camarada está falando isso? Isso que é pós-verdade. E tem gente que segue isso ainda. Claro, até porque que é a ideia de querer escolher as crenças, né? Alguns criam crenças de estimação. É interessante a sua análise, que mostra exatamente o que faz a filosofia da ciência, que é destrinchar essas características dos discursos pseudocientíficos também. Nós já temos perguntas aqui. Então, a gente vai passar para as perguntas, né? O pessoal esse tema, ele é um tema muito interessante, muito pertinente, para usar o nome aqui da nossa conversa. Mas vamos lá, já tem uma pergunta aqui. Vamos ver aqui. O Charbel Gibrim, que eu conheço, diz o seguinte: se a argumentação, quando for boa, passa a ser verdade, e considerando que os próprios médicos e a OMS mudam sempre de opinião, eu pergunto, discordar disso é negacionismo ou interesse político? Então, isso que é negacionismo. Quando você diz que na afirmação da OMS há interesse político. Até que se prove que há interesse político, você não pode dizer isso. E por que teria interesse político e quais interesses políticos? Todas essas perguntas precisariam ser respondidas. Então, quando a OMS está mudando de opinião, significa dizer que a comunidade científica está mudando também seu posicionamento em relação ao vírus. Veja como agora há coisas mais bem solidificadas. Por exemplo, o uso da máscara, o distanciamento. Então já se começa a chegar a certos resultados mais robustos sobre o vírus. Então já se sabe que o vírus circula pelo ar, então é melhor manter uma certa distância. A máscara evita que o vírus se propague. Então, quando a gente diz que a OMS muda de opinião, porque a OMS segue as grandes universidades, vocês podem pesquisar, quem tiver interesse, coloque lá no Google, universidades que são associadas à OMS, e institutos de pesquisa. Vocês vão ter acesso a todos os institutos de pesquisa e todas as universidades que fazem assessoria da ONU, né? Que a OMS é uma organização ligada à ONU, então vocês vão ver quais são essas universidades e vocês vão ver se há interesse dessas universidades. Então, quer dizer, se você sempre diz que há interesses políticos da OMS porque ela está mudando de opinião, isso é teoria da conspiração, isso é negacionismo. Por quê? De novo e repito, a pandemia trouxe algo de novo. O que é? Os cientistas estão tendo que dar retorno muito rapidamente em decorrência da necessidade de se dar um certo satisfação à população mundial, né? Então, isso aumenta as chances de erro. Se você é pressionado a fazer um trabalho muito mais rápido do tempo que você precisa, a chance de você cometer erro é grande. Pense num trabalho acadêmico que você precisaria de um mês e o cara te dá uma semana. Qual a chance de você cometer erro? De escrita, de digitação? Gigantesca. Por quê? Porque o tempo é curto. Então, o fato de haver esse tipo de opinião, depois mudar de opinião, significa que está havendo alteração e a pesquisa está desenvolvendo. Isso é um bom sinal, na verdade. Significa que a pesquisa está caminhando. E talvez, Paulo, a questão que a gente precisa analisar é a seguinte: não se trata de negar influências sociais, políticas, econômicas, como os teóricos da filosofia da ciência já apontaram na construção do conhecimento científico. Então, claro que o conhecimento científico não é neutro. Então, não somos e não sejamos inocentes de falar. O conhecimento pesquisa sem nenhuma influência. Você pode ter pesquisas direcionadas por questões econômicas, né? Você vê pesquisas de remédio, os remédios que mais vendem. Portanto, não se trata de pensar assim. Mas, usando argumentos ad hominem, como você disse, e sem nenhum embasamento, se procura muitas vezes, que talvez seja o negacionismo que você aponta, mostrar ou destruir apenas uma teoria ou mesmo uma organização por uma questão puramente política, né? Puramente política. Acho que é importante pensar isso. Não se trata de achar que
só existe boa intenção em todas as ações dos cientistas, não é isso. Mas você tem a verificação com pares, né? Vamos para mais uma pergunta. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, para terminar isso, o que eu queria dizer é o seguinte, é claro que a gente já falou isso no início de conversa, tem esses interesses, mas como eu disse, por exemplo, em relação à vacina, a vacina está olhando os fatos objetivos, está olhando que o funcionamento do vírus no corpo, é isso que eu estou dizendo aqui no caso, que a gente precisa entender que está havendo uma pesquisa, de fato, olhando o vírus, né? Aí não tem interesse político-econômico, nesse momento. Mas é claro que o cientista que está trabalhando, trabalha para uma empresa. Isso aí, claro, envolve um interesse econômico. Então, a gente poderia aí... Alguns filósofos da ciência fazem isso, outros não gostam, que é separar o contexto da descoberta do contexto da justificação. Isso parece ser muito ingênuo, né? Que, de fato, a ciência trabalha com os fatos, não há preocupação, não há interesse. Claro, há interesses variados na comunidade científica, mas quando se trata de produzir uma vacina, o que tem que ser visto são os resultados do que está sendo produzido no corpo, né? Perfeito, isso mesmo. Vamos para mais uma pergunta? Sim. Vamos lá, pergunta do Roger Gotti, nosso ex-aluno. Professor, o senhor enumerou umas 4 características dos negacionistas. Na sua opinião, qual delas é a mais perigosa para o bom trabalho da ciência? Ou todas são perigosas? Todas são perigosas. E isso não só para o campo da ciência, para o campo político também, né? Todas elas são perigosas. Principalmente no campo político. Veja, eu conversava com um amigo meu aqui, né? Ele falando que a mãe dele recebeu, por exemplo, no WhatsApp, que alho faz bem para combater Covid. Então, você vê o que circula no WhatsApp. Então, dizendo que o alho é capaz de curar a Covid. Então, você vê esse tipo de coisa circulando no WhatsApp. Então, todas essas características juntas são extremamente perigosas. Não tem uma dela pior. Todas elas são perigosas, né? Porque elas podem ir formando, de alguma maneira, uma rede de informação extremamente falsa, que isso tem a ver também com a questão das fake news, né? Que é informação falsa, e certas informações que, além de serem tomadas como falsas, são falsas tomadas como verdadeiras. Isso que é o pior de tudo, né? E as pessoas acreditam, de fato, que, sei lá, quiabo vai curar Covid, ou que alho vai combater, vai curar. Então, todas as 4 eu considero extremamente perigosas, né? Extremamente perigosas. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta, Denis. Sim. Denis, que está nos ajudando aqui hoje. Gabriel Suzarte. Uma coisa que, ao estudar o ceticismo, me ensinou é justamente o duvidar. Sendo assim, eu ter uma certa dúvida, mesmo sobre algo do que está além, é negacionismo? Não, mas depende, né? Você está tomando ceticismo de forma muito geral. Você é cético em relação ao quê? Né? Você é um cético moral, um cético político, um cético em epistemologia? Né? É claro que, geralmente, quando o cara é cético epistemológico, ele também carrega o ceticismo para todas as outras áreas. Ele estende isso, né? Para as outras áreas também. Mas, agora, quer dizer, você precisa tomar alguma coisa como certo, até para ser cético. Né? Você, para duvidar, e aí foi isso que Descartes sacou, né? Até para duvidar, você precisa ter alguma coisa como certo. O que é? São meus estados mentais de dúvida. A dúvida é uma atitude proposicional. Eu tenho uma dúvida sobre o quê? Eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa. É o que o Wittgenstein apontou como problema do cético, né? O Wittgenstein diz, o cético tem um problema com o uso do verbo duvidar. Por quê? Porque quando a gente usa duvidar, significa que a gente está duvidando de alguma coisa. Então, Wittgenstein, nas investigações filosóficas e no livro que se chama Da Certeza, ele diz justamente isso. Olha, quando a gente usa o verbo duvidar, eu estou usando em referência a alguma coisa. Para eu duvidar, eu preciso estar amparado sobre alguma coisa, ou duvidar sobre, ou duvidar de alguma coisa, né? O próprio uso do verbo duvidar pressupõe que você precisa partir de algum lugar. Mesmo o cético precisa precisa partir de algum lugar, né? Porque senão a gente não teria nem certeza se a gente está aqui fazendo essa live agora, né? Qual é a certeza que eu tenho?
E para completar, talvez, ou puder comentar a sua questão, a sua resposta, né, Paulo, eu ainda diria, né, para o Gabriel que talvez ele esteja perguntando em relação a essa dúvida sobre a ciência. A ciência é um Ah, tá. empreendimento falibilista, né, falibilista. Sim, Uma coisa que o cientista faz o tempo inteiro é duvidar. O sim, Popper já mostrou isso. Eu vou procurar sim, refutar minhas teses, né? Vou procurar duvidar, ver se ela vai em algum momento cair. Então, nós podemos duvidar, e até para retomar, nós podemos até pensar: podem, porventura, existir interesses econômicos que estão sim. direcionando esse empreendimento científico? Pode, nós podemos duvidar. Duvidar não é o problema. O problema é partir da dúvida para uma afirmação que aí seria o negacionismo, né? Para uma afirmação Negacionismo. certa É, e líquida se que ele ele tá faz. usando. Entendi. Você está usando, acho que dúvida no sentido aí de ser cético, no sentido de ter suspeita sobre. Sim, estou Ser entendendo. suspeito, né? Sobre. Tá sempre suspeito, né? Sobre uma determinada. Não, aí sim, mas de É, fato, se você ser cético também radicalmente sobre todos os aspectos da vida, a vida se tornaria meio complicada também, né? exatamente. Vamos para mais uma pergunta, Denis. Sim. Pessoal, Nani Barra. A própria OMS lança teorias que se contradizem mais além nos tempos atuais. Qual ciência ela segue? Vamos lá, a OMS hoje está nos perseguindo. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, o Nani, é, Elaine, né? A primeira Nani. coisa é o que eu disse. Você quer, você quer saber quais são a ciência que a OMS segue? Você vai entrar no Google e colocar quais são as universidades e institutos de pesquisa científicas que prestam assessoria à OMS. O primeiro ponto é esse. Segundo, a OMS não lança teorias. A OMS lança informações, é diferente. Teorias sobre o coronavírus temos pouquíssimas, né? Temos, na verdade, mais hipóteses do que teorias. Então, não se tem teorias. A OMS informa mediante aquilo que a ciência diz. Mas se a ciência diz e reconhece que está errada, volta atrás, revisa e a informação é reformulada ou é feita de outra maneira, ou é feita uma outra informação. Então, é assim que funciona. Como o Fernando colocou, isso decorre da própria característica da ciência ser falibilista. O que significa isso? A ciência é falível. Ela tem limites sobre aquilo que afirma, ou seja, ela pode afirmar X e X se mostrar errado. Aí vai para Y. Mas Y pode ter um momento, funcionar em um momento, mas pode se mostrar errado e a gente vai para Z. E a ciência procede dessa maneira. E para quem quer saber quais são os institutos de pesquisa e as universidades que a OMS tem como pano de fundo para assessorar suas informações, é só entrar no site, né? E talvez, Paulo, a questão que se coloca, dado esse acirramento das questões, até devido à pós-verdade, ao negacionismo, então, quando nós falamos algo, né, até mesmo, né, de OMS ou de outras instituições, mostrando até a falibilidade delas, pode parecer que estamos, assim, em alguma medida, já partidarizamos o debate. Não é isso. A filosofia da ciência vai mostrar exatamente os processos de construção do conhecimento, e nós estamos falando até lá na ponta, né? As questões que Sim. envolvem até a ciência mais aplicada, que seria o caso da OMS. A gente poderia voltar essas mesmas questões se aplicam à ciência teórica, à física, à matemática, assim vai. Sim. Né? Vamos mais uma pergunta, Denis? Sim. Pedro Veras, professor, esse negacionismo não é um retrocesso para a ciência, já que ela tem que retomar alguns consensos? Não é retrocesso, mas assim, uma coisa que eu notei, né, é que os cientistas agora estão mais preocupados com o trabalho de divulgação. Eu tenho muito isso desse período da pandemia e nesse sistema remoto, nessas lives, né? Então, uma das coisas que eu notei foi isso. Houve uma grande preocupação em divulgar o conhecimento científico, né? Houve uma grande preocupação. Eu tenho aqui como colega, né, no Facebook a Natália Pasternak, né? E ela faz um trabalho muito legal de divulgação, né? Eu acompanho
a divulgação que ela faz, então ela tem se preocupado mais em divulgar, dizer como funciona, explicar direitinho como é que se dá o processo de uma vacina, como se dá o processo de investigação de um vírus. Eu não considero retrocesso, eu considerei, na verdade, um momento fundamental de educação científica. A população brasileira não tem uma educação científica, né? A gente precisa adquirir essa educação científica, essa forma de ver, de entender como a ciência trabalha. Então, eu acho que foi um momento propício para a gente receber uma educação científica, em vez de nós considerarmos isso como um retrocesso, né? É claro que, se você retorna alguns consensos, você precisa retornar alguns pontos do conhecimento científico, isso torna o campo mais pedagógico, né? Você tem uma pedagogia melhor para dizer como a ciência trabalha. Então, eu não considero que isso seja um retrocesso. Nas minhas aulas de filosofia da ciência, inclusive, quando a gente começa a caminhar, a gente começa justamente por esses primeiros passos que a ciência tratam de trabalhar sobre como produzir conhecimento. Então, esse que você chamou de retrocesso não é um retrocesso, né? Na verdade, é uma oportunidade de educar a população do ponto de vista científico, uma educação científica, né? Uma introdução à educação científica, né? Perfeito. O debate sempre é saudável. Discutir, né, Claro. é a melhor forma né, esclarecermos as questões. Mas vamos para mais uma pergunta, as duas últimas. Ronaldo Oliveira. Qual a diferença entre a verdade na filosofia antiga e a verdade na ciência contemporânea? A filosofia da ciência antiga, mas vamos lá. Se for na filosofia antiga, é claro que você tem uma verdade, uma noção de verdade mais substancial, né? A noção de verdade está atrelada necessariamente à metafísica, né? Na filosofia antiga. Então, você falar de verdade, você está falando da verdade com V maiúsculo na filosofia antiga, né? Os filósofos, tanto como Platão como Aristóteles, falam da verdade no V maiúsculo. É uma verdade atribuída não só o que é verdadeiro e falso, mas a verdade mesmo como uma meta de investigação de encontrar essências, né? De encontrar a natureza das coisas como elas são em si mesmas. Então, verdade tem a ver com isso, né? Com descortinar o mundo e descobrir aquilo que está por trás das aparências, né? Encontrar o mundo como ele é, né? Essa é a ideia de verdade para os antigos, né? Aí eu estou pensando mais nos clássicos, né? Platão e Aristóteles. E mesmo para os medievais, né? Mesmo que os medievais associem a ideia de verdade a Deus, então eles estão também pensando nessa ideia de verdade mais robusta, de V maiúsculo, né? Encontrar aquilo que está por trás das aparências, aquilo que é essencial, né? A ciência trabalha com a ideia de verdade, mas isso é um grupo de cientistas, né? É isso que aqui a gente tem que fazer uma divisão entre os antirrealistas e os realistas, né? Os realistas, os cientistas de corte mais realista, como Einstein, por exemplo. Einstein era um cientista, um físico realista. Então, ele acreditava que as teorias científicas, de fato, quando você tem, por exemplo, um filósofo ou um cientista antirrealista, o que o antirrealista diz? As teorias não representam o mundo. As teorias são apenas modelos, né? As teorias são modelos, ou seja, as teorias são apenas instrumentos para explicar o comportamento das leis da natureza ou para explicar o comportamento do mundo. Então, você falar a verdade na ciência, você está se referindo, na verdade, a um grupo de cientistas chamado de realistas científicos, ou realismo científico, que diz que as teorias, de fato, são verdadeiras em relação à realidade. Agora, se você encontrar cientistas que são antirrealistas, eles não vão dizer que as teorias têm que ser verdadeiras, eles vão dizer, no máximo, que as teorias servem para salvar os fenômenos, ou seja, as teorias são simplesmente ferramentas para explicar o comportamento da natureza, né? Para explicar o comportamento da natureza. Ou o máximo que você pode dizer é que as teorias funcionam como modelos, né? Que as teorias são modelos. Perfeito, perfeito. Vamos para uma última pergunta. Eu lembro que quem quiser o certificado precisa preencher o formulário, aqui o link. Vamos à pergunta da Viviane Santos. A pós-verdade desvaloriza, então, de certo, a pesquisa? Sim, com certeza. Assim, mas a gente tem que entender a pós-verdade. É bom a gente
Então, como eu disse, a pós-verdade é um instrumento, uma ferramenta epistemológica de compreensão, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, quando a gente fala pós-verdade, a gente está falando sobre uma ferramenta que nos permite entender a nossa relação com o conhecimento e com a verdade. Então, não é que a pós-verdade... Ah, tá, acho que eu entendi o que ela quis dizer aqui. A pós-verdade desvaloriza no sentido de criticar o conhecimento, né? Se for isso, sim. Aí sim. Se a pergunta tem esse sentido, de que os defensores da pós-verdade desvalorizam a pesquisa, sim. Porque eles justamente defendem ou atacam o conhecimento científico. Então, toda a pesquisa, de certa maneira, que tende a produzir o conhecimento, é desvalorizada por aqueles que tendem a tomar posturas que a gente pode nomear de postura de pós-verdade, né? Que é essa posturas que descambam para a defesa de teorias ou de teses negacionistas, como eu apontei aí, né? Esses posicionamentos negacionistas tendem a desvalorizar a pesquisa. Uma outra característica que eu não falei aqui, mas é só para pontuar, é que é falado pelo Harry Frankfurt, no livro dele que chama On Bullshit, foi traduzido para o português como sobre falar merda, né? Então, uma outra característica da pós-verdade é a quantidade de merda que as pessoas falam, né? Então, ele é traduzido assim mesmo, falar merda, né? É muita bobagem, muita baboseira que está sendo falada. Então, essas baboseiras têm que ser separadas daquilo que de fato é conhecimento, que faz parte da pesquisa. Então, ao fazer isso, a gente preserva aquilo que é produto de uma pesquisa séria, robusta, né? E, ao mesmo tempo, a gente separa aquilo que, de fato, é besterol. A tendência desses movimentos do bullshit, falar bobagem, falar merda, e da pós-verdade é desvalorizar, Viviane, de fato, a pesquisa, né? A pós-verdade desvaloriza a pesquisa, exatamente. Tira qualquer valor da pesquisa científica, né? Ô, Paulo, e para a gente já encerrando, eu tenho uma última questão, que é a seguinte: como, né, as pessoas poderiam procurar se informar melhor, né? Claro que a filosofia talvez seja o primeiro caminho, mas como é que você, nessa miscelânea de informações, né, nesse tanto de coisas, né, e de informações, né, desencontradas, contraditórias, que caminho você indica? Porque você já começou a falar que houve uma maior divulgação científica, mas a gente talvez vamos estabelecer que critérios, né, até epistêmicos, talvez, mas também práticos, nós poderíamos adotar na nossa vida para que possamos evitar a pós-verdade, digamos assim, e nos informar melhor, ter uma atitude mais crítica e salutar diante da ciência. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para aprender a filtrar as informações é a gente ter um pouco de paciência, né? A paciência é a primeira virtude epistêmica interessante. Não, vamos dizer assim, tomar a primeira informação como sempre sendo a correta. Segunda virtude epistêmica, né? Ter curiosidade. A curiosidade deve ser um fator fundamental para a gente se informar bem. Por quê? Porque chega-me uma informação. O que a curiosidade me faz fazer? A curiosidade me leva a investigar se aquela fonte é confiável. Então, da curiosidade, da virtude epistêmica da curiosidade, me leva a uma outra virtude. Qual é? A virtude de buscar informações que, de fato, sejam seguras. Se, de fato, aquela fonte que gerou a informação, se ela é confiável. E hoje, há no Google os filtros que nos informam se aquele site é confiável e a quem aquele site pertence, a qual grupo pertence aquele site. Então, essa é uma outra virtude fundamental, a curiosidade, a paciência, né? A paciência e a curiosidade para investigar, conferir as fontes, né? Se as fontes são fontes confiáveis, são fontes confiáveis de informação, né? Conversar, ou seja, trocar ideias com os pares, né? No caso, se você está em sua casa, não tem pares, mas você pode conversar com as pessoas e dizer, olha, eu recebi essa informação, o que você acha dessa informação? Você acha que isso faz sentido? Então, essa atitude de trocar informações com outras pessoas ajudam a gente a filtrar, né?
será que essa informação faz sentido? Então, essa atitude é uma atitude de confrontar a informação com o outro, né? E a gente tem as ferramentas de busca hoje na internet que nos permite, de fato, confrontar todas as informações que nós recebemos, inclusive das fontes originárias daquela informação, para que a gente não possa cair nas chamadas fake news, né? E uma outra coisa é ver se, de fato, há evidências, provas, boas razões que sustentam aquela informação. Essa informação é sustentada em boas evidências, é sustentada em boas razões, tem provas para isso? Ah, está dizendo isso. Mas quais são as provas para isso? Então, aí sim, uma atitude cética metodológica é importante, uma dúvida, uma certa dúvida saudável de perguntar se, pô, de fato, será que isso faz sentido? Né? Será que é assim mesmo? Eu vou buscar informar se é assim mesmo. Então, essas são atitudes que podem nos fazer filtrar melhor a informação, né? Fazer melhor ter, vamos dizer assim, informações mais confiáveis. Então, por mais que ainda passe por esses filtros, ter aquela informação, mas ao mesmo tempo, antes de se posicionar, verificar se aquilo de fato é como foi noticiado ou como foi passado para a gente, né? E confie nas universidades, né? A universidade pode dar uma informação falsa ou equivocada? Pode, mas ela vai voltar atrás e corrigir. Então, confie nas universidades, as universidades têm um trabalho sério de pesquisa, tem investimento, pessoas que investem a vida pesquisando, né? Então, a valorização da pesquisa universitária, né, é fundamental para esse momento, para a gente entender as informações. Veja a importância dos pesquisadores em organizar essas informações, tornar as informações de maneira mais claras para a gente entender, de forma mais sistemática. Então, esses são os grandes passos, eu acho, para a gente começar a tomar as informações como informações confiáveis, né? Perfeito, Paulo. Muito boa a sua fala. Serve mesmo de um farol para a gente nesse meio de tantas informações desencontradas. Quero agradecer muito sua participação, sua disponibilidade. Quero lembrar que esse vídeo vai permanecer aqui no canal do Instituto, né, de Filosofia e Teologia. Nós teremos outras conversas, outros diálogos. Essa série nossa, ela continua até o final do semestre, sempre aqui, com outros professores do departamento. Quero agradecer a presença de todos, a participação. Acho que foi um momento muito bom para a gente entender melhor a produção científica, o conhecimento científico e para nos guiar nesse momento. Paulo, você quer falar alguma coisa? Obrigado. Não, agradecer a todos que me ouviram, né? Reflitam sobre as coisas que eu disse, debatam, né? Alguns são meus alunos, então quem quiser depois me procurar para perguntar, continuar a troca de ideia, procurem. Quem não for meu aluno, debata, né, com as pessoas, conversem sobre isso, debata sobre o que ouviram, sobre se a verdade, de fato, é fundamental ainda para a produção do conhecimento, né? Então, debatam, procurem debater, para esclarecer. Quanto mais clareza a gente tiver sobre essas coisas, melhor, né? Obrigado, Fernando, mais uma vez. Como sempre, sua parceria sempre boa e contribuindo para a produção do conhecimento. Muito obrigado, Paulo, meu querido amigo. Muito obrigado pela participação de todos. Então, nós encerramos mais essa edição do nosso Diálogos Pertinentes. Até mais. Até mais.